Se você está numa profissão em que trabalha com pessoas, é imperativo que compreenda o poder das palavras de causar impacto em todos ao seu redor. Se você continua cético, sugiro que teste o vocabulário transformacional consigo mesmo e veja o que acontece. Muitas vezes, em seminários, as pessoas dizem coisas como: estou furioso com o que fulano fez comigo. Pergunto no mesmo instante: estou furioso ou magoado? A pergunta as leva a reavaliarem a situação. Quando escolhem uma nova palavra e dizem: acho que estou magoado, dá para perceber que sua fisiologia reflete uma queda na intensidade. É muito mais fácil lidar com a mágoa do que com a raiva. Da mesma forma, você pode reduzir sua intensidade emocional em áreas que talvez nunca tenha imaginado. Por exemplo, em vez de usar a frase "estou morto de fome", por que não experimenta dizer "sinto um pouco de fome"? Ao usá-la, vai descobrir, como aconteceu comigo, que pode literalmente baixar a intensidade de seu apetite em questão de instantes. Às vezes, as pessoas comem demais apenas por causa de um padrão habitual de se levarem a um frenesi emocional. Parte disso começa com a linguagem que usamos de modo sistemático. Num recente seminário de encontro com o destino, temos um exemplo extraordinário do poder de usar as palavras para a mudança instantânea do estado de uma pessoa. Uma das participantes voltou do jantar absolutamente radiante. Contou-nos que antes de jantar experimentara um impulso intenso de chorar e saíra correndo da sala angustiada. Tudo estava muito confuso, disse ela. Tinha a sensação de que ia explodir. Pensei que ia ter um colapso, mas depois disse a mim mesma: nada disso, você está tendo um rompimento, o que me fez rir. E depois ainda pensei: mais do que um rompimento, é uma abertura. Apenas pela mudança das palavras, ela assumira o controle de seu processo de rotulação. E com isso, mudara por completo seu estado e a percepção de sua experiência, e assim transformar a sua realidade. Agora é a sua oportunidade. Assuma o controle. Verifique as palavras que usa habitualmente e substitua-as por outras que o fortaleçam, elevando ou baixando a intensidade emocional conforme for mais apropriado. Comece hoje. Acione esse processo. Anote suas palavras. Assuma seu compromisso. Tenha persistência e saiba que o poder desse instrumento simples vai se manifestar sem necessidade de qualquer outra coisa. Agora, vamos analisar algo que é também divertido e simples, dando-lhe forças para administrar suas emoções sistematicamente. Juntos, vamos abrir uma trilha de possibilidades e explorar o pleno impacto de Capítulo 10. O poder das metáforas da vida. Destruir os bloqueios, derrubar o muro, largar a corda e dançar a caminho do sucesso. A metáfora talvez seja uma das mais proveitosas potencialidades do homem. Sua eficácia beira a magia e parece um instrumento para a criação que Deus esqueceu dentro de uma de suas criaturas quando a fez. José Ortega. Estou no fim da linha. Não consigo passar pelo muro. Minha cabeça parece que vai explodir. Estou numa encruzilhada. Empaquei. Estou flutuando no ar. Estou me afogando. Estou feliz como um passarinho. Cheguei a um beco sem saída. Estou carregando o mundo nos ombros. A vida é um poço sem fundo. No capítulo anterior, falamos sobre o poder que as palavras têm de moldar nossa vida e dirigir nosso destino. Agora, vamos analisar determinadas palavras que podem conter
ainda mais significado e intensidade emocional: as metáforas. A fim de compreender as metáforas, devemos primeiro compreender os símbolos. O que cria um impacto mais imediato? A palavra cristão ou a imagem de uma cruz? Se você é como muitas pessoas, a cruz tem mais poder de produzir emoções imediatas, emoções positivas imediatas. Literalmente, não passa de 2 linhas cruzadas, mas tem o poder de comunicar um padrão e um sistema de vida para milhões de pessoas. Agora, pegue essa cruz, transforme-a numa suástica e compare com a palavra nazista. O que tem mais poder de influenciá-lo negativamente? Mais uma vez, você é como a maioria. A suástica tende a produzir sensações mais fortes e mais imediatas do que a palavra. Ao longo da história humana, os símbolos têm sido empregados para desencadear reações emocionais e moldar o comportamento dos homens. Muitas coisas servem como símbolos: imagens, sons, objetos, ações e também palavras. Se as palavras são simbólicas, então as metáforas são símbolos intensificados. O que é uma metáfora? Sempre que explicamos ou comunicamos um conceito pela comparação com outra coisa, estamos usando uma metáfora. As duas coisas podem ter pouca semelhança concreta entre si, mas nossa familiaridade com uma permite adquirir uma compreensão da outra. As metáforas são símbolos e, como tais, podem criar intensidade emocional ainda mais depressa e de forma mais completa do que as palavras tradicionais que usamos. As metáforas podem nos transformar instantaneamente. Como seres humanos, estamos sempre falando e pensando em metáforas. Muitas vezes, as pessoas dizem que estão entre o fogo e a frigideira. Sentem-se no escuro ou lutando para manter a cabeça acima d'água. Você acha que pode ficar um pouco mais estressado sem pensar em enfrentar seu desafio, em termos de lutar para manter a cabeça acima d'água, em vez de galgar a escada do sucesso? Você se sentiria diferente na hora de fazer um teste se pensasse em navegar através de em vez de se debater? Sua percepção e experiência do tempo mudaria se falasse do tempo se arrastando em vez do tempo voando? Pode apostar que sim. Um dos meios primários de aprendizado é por meio das metáforas. Aprender é o processo de fazer novas associações na mente, criar novos significados, e as metáforas são idealmente apropriadas para isso. Quando não compreendemos algo, uma metáfora proporciona um meio de perceber como o que não compreendemos é parecido com algo que compreendemos. A metáfora ajuda-nos a vincular um relacionamento. Se X é como Y e compreendemos X, subitamente compreendemos Y. Se, por exemplo, alguém tenta explicar a eletricidade usando termos como ohms, amperes, watts e resistência elétrica, as possibilidades são de confundi-lo totalmente, porque é provável que você não tenha compreensão dessas palavras, não tenha referências para elas, e assim se torna difícil compreender o relacionamento. Mas o que aconteceria se eu explicasse a eletricidade pela comparação com algo que você já conhece? E se eu desenhasse um cano e perguntasse: já viu água correndo por um cano? Você diria que sim. Depois eu diria: e se houvesse uma pequena saliência que poderia reduzir a quantidade de água passando pelo cano? Essa pequena saliência é o que uma resistência faz numa unidade elétrica. Você saberia agora o que é uma resistência? Pode apostar que sim, e saberia no mesmo instante. Por quê? Porque eu lhe disse como isso era parecido
com uma coisa que você já compreendia. Todos os grandes mestres, Buda, Maomé, Confúcio, Lao Tse, usaram metáforas para transmitir suas mensagens ao homem comum. Independentemente da crença religiosa, a maioria concorda que Jesus Cristo foi um mestre extraordinário, cuja mensagem de amor perdurou, não apenas por causa do que ele disse, mas também pela maneira como disse. Ele não procurou os pescadores e lhe disse que queria que recrutassem cristãos. Não haveria referências para o recrutamento. Por isso, Jesus lhes disse que queria que se tornassem pescadores de homens. No instante em que Jesus usou a metáfora, eles compreenderam o que precisavam fazer. Essa metáfora lhes proporcionou um processo por analogia, passo a passo, sobre o modo de atrair outros para a fé. Ao apresentar suas parábolas, Jesus transmitiu ideias complexas em imagens simples que transformavam qualquer um que absorvesse a mensagem no coração. Mas, na verdade, Jesus não apenas foi um mestre como contador de histórias, mas também usou toda a sua vida como uma metáfora para ilustrar a força do amor de Deus e a promessa da redenção.